Programa Professor Zainag Entrevista. Opa! Estamos de volta aqui. Agora, né, nesse programa especial, nós vamos falar de um assunto que aqui o tema que vocês vão escutar vai já dar um preâmbulo. É isso, com essa música típica, uma tarantela, né? É uma tarantela. Uma tarantela italiana. O que nós vamos falar do Palmeiras? O Euri fica feliz, mas não, nós vamos falar de cidadania italiana. As pessoas aqui, os descendentes de italianos, como podem conseguir essa cidadania, né? Essa sua segunda cidadania ou terceira, enfim. Para isso, o programa recebe a professora, né, doutora, faz mestrado na PUC, Patrícia Reale, que trabalha com isso há mais de 20 anos, né? 22. E vai, 22 anos, olha só, ela era bem novinha, era pequena até, quando ela começou. E ela vai falar para a gente. Obrigado, minha querida professora, por estar conosco aqui. Bom, eu que agradeço o convite de poder falar esse tema tão palpitante, né? Tão importante no mundo que a gente vive hoje. E, enfim, né? É uma situação assim bem interessante porque no Brasil, como você colocou, nós temos 32 milhões de descendentes de italianos, né? Que são os italo-brasiliani, né? E essas pessoas todas, assim, a gente tem assim, uma grande extensão da Itália no Brasil. Aqui seria a segundo maior país que mais tem italianos fora da Itália. Primeiro que Estados Unidos? Assim, não, fora da Itália é o Brasil. Fora da Itália é o Brasil. Brasil. Ah, tá. Pensei que o Brasil estivesse em segundo lugar, porque não. Nova York também tem italiano. Tem muitos. Segundo fluxo migratório. Porque o pessoal lá no final do século XIX, início do século XX, ou fazia reto até Nova York, ou descia aqui para o Brasil, Argentina. Sim, Argentina, depois do Brasil, nós temos na América do Sul, né? O Brasil e depois a Argentina, Uruguai, exatamente. Que são os mais práticos para se chegar, porque lá para o lado do Pacífico, a gente não vê no Chile. Bom, conheço todos os países da América do Sul, né? Mas eu nunca vi, particularmente, Chile, Peru, Equador, Venezuela e Colômbia, pessoas da Itália. Não, a maioria os italianos, na verdade, os primeiros fluxos que foram no final do século XIX, eles vieram para a América, né, que na verdade é a América do Sul, e acabaram passando por Brasil em massa e depois Argentina e Uruguai. Esses são os 3 países da América do Sul que mais concentram descendentes. Aquela frase, vinham fazer América. Sim. Mas eles achavam que iam para os Estados Unidos, né? Batiam no Brasil sem saber, achando que estava nos Estados Unidos. Muitos deles, sim. Inclusive o meu bisavô, né? Eu sou bisneta de italiano. E o meu bisavô também. Ele veio para o Brasil com 17 anos de idade. E veio sozinho, né? Veio com um casal de amigos. E, a princípio, também... Ele achou que estava nos Estados Unidos. Estava indo para os Estados Unidos. Meu Deus, como esse pessoal sofreu, né? Muito. Assim, eu comento muito isso, né? Que a Itália, a gente tem um vínculo muito forte com a Itália. Eu acho que o Brasil é muito parecido com a Itália nesse aspecto, porque os italianos fazem parte do que somos aqui, né? São Paulo, principalmente, e a região Sudeste e Sul, né? Que é onde os italianos mais chegaram, né? São Sudeste e Sul. Então, assim, a imigração italiana foi muito relevante para o desenvolvimento das nossas cidades. E é diferente esse tipo de imigração, porque hoje as pessoas que migram para outros países vão para atividades já mais intelectualizadas, ou pelo menos as pessoas têm já o seu... tem capacidade. Mesmo o brasileiro que vai para os Estados Unidos para trabalhar de babá, essas coisas,
Agora não, essa turma que vinham para cá eram pessoas bem humildes, né? Sim, é o que eu vejo quando eu vou montando cada genealogia de cada pasta, né? De cada dossiê de documentos. A gente percebe assim, primeiro que eles não sabiam falar português, então a comunicação ficava muito prejudicada. Tanto que a gente vê uma infinidade de variações nos sobrenomes, né? Dos italianos e nos nomes também, exatamente, por conta dessa dificuldade do italiano de se comunicar e da pessoa que estava aqui no Brasil para fazer o registro. Então, não havia essa comunicação. Então, a primeira dificuldade foi o idioma, né? Que os imigrantes tiveram que se adaptar e aprender o idioma, que ainda que latino, existe uma diferença muito grande. Eu acho que o idioma italiano, ele apresenta muito mais diferenças gramaticais, verbais, do que o espanhol, por exemplo. O espanhol é muito próximo do português. Até falar, você sabe, dos meus ancestrais. Gente, eu pego documentos dos meus ancestrais que chegaram aqui no Brasil no início do século XX, é de dar tristeza. E satisfação a um só tempo. Que fulano de tal, lá, Ângelo Zainag, profissão agricultor, nível de escolaridade, tem lá, instrução. Analfabeto. Todos eles. Então eu honro no dia a dia essas pessoas, porque sofreram muito para chegar aqui e ter um descendente fazendo programa de rádio, né? Sim. Mas eu tenho maior... honro mesmo o nome, né? Bom, e aí? Vamos deixar esse pessoal para lá, como dizem os evangelhos, que os mortos cuidem dos seus mortos e nós toca a nossa vida aqui. Sujeito aí que tá ouvindo essa nossa conversa, tá lá em casa, fala, eu tenho aí, não sabia, meu bisavô era italiano, tal. Como é que ele agora ele quer... Como é que funciona isso? Chegar no consulado, na embaixada lá em Brasília, eu tô aqui com o documento, meu avô era italiano, eu quero cidadania italiana. Não é assim fácil, não, Não, né? não é. Inclusive, até estava conversando isso agora aqui na recepção, porque a Rosa, né, ela também é descendente, mas não de italiano e de português, e ela até fez um comentário assim, eu pensei que fosse, consta lá que eu sou filha de português, é só chegar no consulado. Eu falei, não é assim. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de colocar que esse ano faz 150 anos da imigração italiana no Brasil. Então, é um ano muito importante para os ítalos brasileiros, né? Por conta desse movimento. Né? Então, esse ano é um ano de comemoração, né? Que veio o primeiro navio com os imigrantes italianos para cá. É um ano que a Itália, junto com o Brasil, está fazendo vários movimentos, né, culturais a respeito disso. Mas o mais interessante é que, assim, em relação a consulado, a processos de nacionalidade, a gente tem uma demanda muito grande. Primeiro porque no Brasil nós temos mais de 32 milhões de descendentes de italianos. E o que acontece com isso? A Itália, o consulado, a embaixada em si não dão vazão para todos esses pedidos. Então, por que isso? Porque dentro de um direito, como que você estabelece isso? A Itália estabelece o critério ius sanguinis, que é um critério de um direito que é de transmissão, a gente, né, abertamente pode falar de transmissão por sangue, né, mas não é mais ou menos Sim. isso. Então, por exemplo, você é neto, bisneto, trineto, tetraneto de italiano, você tem direito ao reconhecimento da nacionalidade italiana. Como que a Itália avalia esse direito? Ela avalia através da documentação. Então, por exemplo, um bisneto de italiano, ele tem que comprovar, ou um trineto, ele tem que comprovar pelos documentos de nascimento, casamento, óbito do italiano, do filho, do neto. Ele tem que montar esse dossiê de documentos, que é o primeiro passo para comprovar o parentesco com o estrangeiro, né, com o italiano. Enfim, a tal árvore genealógica. Vai mostrar que você é descendente mesmo lá do italiano, no caso, né? E isso a gente se faz pelas certidões. E aí, quando você vai reunir esses documentos, que começa a primeira etapa burocrática do processo. Você sabe que esta semana eu fiz uma palestra para um grupo de empresários e o mestre de cerimônias que foi me apresentar, ele foi, Domingos Sávio, eu não me atrevo a falar o sobrenome aqui que eu acho que eu vou errar. Pensei comigo, mas Zainag é fácil. É que aquele H ali no meio, a pessoa se assusta, eu não sei o porquê. Mas eu disse para ele, olha, rapaz, Ele falou, Zainag. Eu falei, isso, não tem segredo. Só pensar que o H é um U. Eu falei, ruim era o pessoal lá atrás, quando os meus ancestrais chegaram aqui, que tem Zarinag,
Zhang. Tem, só a documentação tem bastante divergências mesmo, né? É uma divergência danada. E isso daí, aqui no consulado, podem falar, peraí, Zanak não é Zainag. Como é que faz? Esse tipo de situação, por exemplo, depois que a gente consegue reunir todos esses documentos, fazer essa análise, claro, por exemplo, o consulado e a Itália, dependendo da divergência, eles não aceitam. Então, aí a gente tem que entrar com um pedido de correção nesses registros civis que são do Brasil, né? Que é onde se encontra as divergências. Tem que mudar aqui, porque se o muda de lá aqui. presume que está certo, exatamente, né? Então... Mas aqui, porque agora que você não tinha pensado isso, é a dificuldade da língua, né? Chegava o italiano, analfabeto. O sujeito lá no cartório no interior de São Paulo também não deveria ter muita instrução na época. E também ele falava muito em dialeto, né? Então Zanak. O cara qualquer besteira aqui, se lascar. Isso é muito comum. Acho que, assim, de todos esses anos que eu trabalho, tem, acho que 95% dos documentos que eu já analisei, que eu já conheci, todos têm divergência de Outro dia sobrenome. uma pessoa falando, seu nome é muito difícil. Eu falei, levei 7 anos para conseguir escrever. Enquanto eu não entrei na escola, eu não sabia escrever. E a pessoa não entendeu até agora. Bom, mas deixa isso para lá. Bom, então, chegou a documentação lá para você. Você pegou a documentação, tem lá, olha, o certidão de nascimento do meu bisavô, foi lá na Itália, aqui que ele chegou no Brasil, ele foi enterrado aqui. Aí tem o nome do meu avô, aí tem o do meu pai, aqui prova que ele é pai do meu pai, e tem o meu que prova que eu sou filho do meu pai. Aí tá feita a festa. Agora já, como a Rosa falou, a gente vai lá e fala, tá tudo provado aqui. Agora pode me dar esse documento aqui. Aí não, né? Assim, aí não é tão simples assim, porque aqui, por exemplo, quem está em São Paulo, o consulado italiano de São Paulo, que atende Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, ele, como eu disse, ele tem uma demanda muito grande. Hoje, via consulado, tem um prazo médio de 10 a 12 anos. São Paulo, Rio de Janeiro, mais ou menos 5 anos. BH também. Aqui quanto mesmo? 10 a 12 anos, tá? Caramba. Hoje eles estão chamando as pessoas que fizeram um cadastro em 2014. Isso se for sozinho lá, né? Isso, se aventurar sim. e querer fazer assim. Se a pessoa falar, não, eu vou fazer o procedimento sozinho. Então, ele, com essa documentação, ele pode fazer um cadastro junto ao consulado, de onde ele residir, tiver ali um comprovante de residência, né? A Se ele tiver jurisdição. 60 anos e esperar 10, quase que não compensa. Então, por conta disso, existe uma outra possibilidade. Existem 2 possibilidades, além de você iniciar o processo pelo consulado. O descendente do italiano, ele pode também fazer o processo via judicial, que isso agora está muito à tona na Itália, né? Justamente questionando esse prazo, porque a lei italiana estabelece que um órgão público, ele tem que dar um retorno para o seu jurisdicionado, média de 2 anos. Tá? Então, isso é questionado na Itália. É como a nossa Constituição, razoável duração do processo. O que é razoável? 10 anos com certeza não é razoável, né? Se a gente for analisar uma questão principiológica, né? Então, isso daí pode ser questionado judicialmente via Itália. E já tem jurisprudência consolidada com essa tese. Então, hoje em dia, tanto é que as demandas aumentaram consideravelmente nos últimos 5 anos, que a Itália, antes ficava todos esses processos judiciais de nacionalidade centralizados no Tribunal de Roma, o Tribunal de Cassazione de Roma. Hoje, eles descentralizaram a jurisdição. Então, por exemplo, o seu ascendente italiano é da província de Rovigo, lá no norte da Itália. Então, na região do Vêneto. Então, a gente vai ter que procurar o tribunal de Rovigo para distribuir a ação lá no tribunal de Rovigo. O meu é de Perugia, então Perugia. E assim sucessivamente, porque a Itália recebeu uma avalanche de processos judiciais, que não é como no Brasil, toda hora está todo mundo demandando, então eles não deram conta disso. Agora, os problemas que a gente enfrenta vai de acordo com cada tribunal, como a gente tem no Brasil. Essa é a segunda possibilidade. Agora e a outra? E a outra possibilidade... Não quero mexer com advogado italiano. A melhor recomendação é que tenha um advogado para orientar o processo. Aqui no Brasil. Tanto aqui no Brasil e na Itália, porque... Mas eu não quero entrar com o processo. Como é que eu consigo? Se você não entrar com o processo judicial, você pode fazer o trâmite num procedimento administrativo, que naturalmente é viável a pessoa ter um advogado para poder ter essa assistência como que é jurídica. Esse trâmite?
Esse trâmite, o descendente, ele tem que ir para a Itália, ele tem que ficar um período na Itália. Mas primeiro ele entrega a documentação no consulado. Não, aí vai direto com o documento lá. vai com a documentação lá. Esquece o Brasil. Esquece o consulado. Na verdade, existe um trâmite do comune com o consulado, mas a gente está falando do processo propriamente dito. Né? Para a pessoa hoje obter a nacionalidade italiana, ou ela faz via consulado, ou via judicial, ou via administrativo na Itália. Sendo que, neste caso, no processo administrativo, ela tem que ir para a Itália. Que hoje se coloca em algumas situações um complicador, porque às vezes a pessoa não consegue ir, não consegue ficar lá o tempo que necessita. E qual é esse tempo? Hoje, 30 dias. 30 dias. 30 dias. Tá, mas ele não tem que comprar casa, alugar casa, pode ficar na casa de um parente, Não, digamos? ele não pode, não ele pode. Tem que ter algum lugar tem dele. que ter um domicílio lá e tem que ficar uma média de 30. Assim, a lei diz até 45 dias, vai depender do comune. A gente que trabalha, o meu escritório particularmente, a gente estabelece mais ou menos 30 dias. O ideal é 30 dias. Mas ele pode ficar em hotel? Não, também. Não pode mais. Tem que ter uma casa. Sim, o escritório assessora a pessoa com isso. Aluga uma casa para ele. Sim, aluga uma casa, um apartamento. Mas o governo italiano, ele sabe que isso funciona assim e não acha errado. Fala que alguém vai alugar um apartamento por um mês. Na verdade, tem que mudar a lei, né? Eu acho que a questão é, e acho que por conta disso que os processos judiciais se tornaram hoje como o principal fator. Porque os processos administrativos, existe essa questão que a lei diz que a pessoa, para pedir a cidadania na Itália, ela tem que comprovar um domicílio que ela esteja lá por mais de 40, até 45 dias. Então, existe uma brecha na lei. Então, todos esses anos, as pessoas que trabalham com cidadania como eu, e isso falando das pessoas que trabalham corretamente, né? Porque a gente, por trás disso, tem muitos processos fraudulentos e processos cancelados, enfim, porque existe uma máfia por trás dessa questão de nacionalidade. E o máfia é bem colocado, né? Porque é italiano. Né? Mas, assim, de pessoas que oferecem serviços com uma facilidade, como, por exemplo, não ir para a Itália num processo como esse administrativo. Então, por exemplo, a pessoa que mora na Europa, a pessoa que eu já tive casos, por exemplo, Patrícia, eu prefiro fazer esse processo administrativo. Um caso particular, a cliente ia prestar um trabalho voluntário numa ONG X. Eu vou ficar nessa ONG. Então, para ela é um caso interessante. Por exemplo, eu tenho um caso que eu terminei um processo agora de um atleta de futebol. Ele já estava cotado, já estava treinando num clube lá, sem um contrato assinado, mas já foi fazer testes e tudo mais. Ele ia ficar lá mais de 45 dias, inclusive está lá. E ficou lá todo o tempo do processo, né? Na verdade, então, esse tipo de situações é adequado você fazer um processo administrativo. Mas hoje, um processo judicial, ele também depende muito da necessidade do cliente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que vai para a Itália porque, Patrícia, eu quero que minha cidadania saia em 6, 7 meses. Talvez o processo administrativo se torne a via melhor. E ele vai aluga um apartamento. Exatamente. Na verdade, não é o cliente que faz isso, porque a gente dá toda essa assessoria, né? Então, jurídica e administrativa para o cliente, exatamente. Agora, tem que juntar esse documento no processo. Então, eu vou lá para a Itália, o sócio me arrumou a casa, vai ser feito um contrato. Sim, aluguel. É feito um contrato, a gente tem que apresentar o cliente na questura, que é um órgão equivalente à Polícia Federal, para fazer um documento que chama Códice Fiscale, que é equivalente a um CPF. Nesse caso, a gente tem que verificar o tipo de visto, porque todo brasileiro ele sai do Brasil com um visto de turista, a não ser um caso que eu já tive, que o cliente estava com visto de trabalho. Ele trabalhava numa empresa que tinha uma filial na Itália e ele ficaria na Itália, então ele entrou com um visto de trabalho, então a gente usou esse tipo de visto para... Então, assim, cada caso é um caso, porque né? Também tem algumas coisas que eu já vi. A pessoa quer a cidadania italiana, pega o passaporte, nunca vai para a Itália e talvez morra e não foi. Para que ele quer isso? Eu já tive um caso assim, que o cliente fez um Deus processo... me livre de ir para a Itália, mas eu sou italiano, eu tenho aqui, né? Não é, gente? Mas é por um resgate de família, né? Resgate de história de família. Isso, eu não tinha pensado nisso. Faz muito sentido para as famílias italianas que têm essa coisa, essa veia, né, italiana, questão cultural. Então a pessoa, poxa, eu convivi com meu avô, então assim, ostentar um passaporte italiano é importante para mim, que é um resgate da minha família. Mas tem uns que não querem nada, só para fazer graça, né? Tem algumas pessoas que eu já atendi que aconteceu isso, foi por resgate de família. Então, você, com a tua experiência de mais de 2 décadas, o que você aconselha?
que é o melhor? Eu analiso caso a caso, porque o que acontece? Assim, das três Documento situações. tudo arrumadinho, Não é igual da minha família, que é tudo badernado. Das 3 situações, as 2 melhores formas é o processo judicial na Itália e o processo administrativo, se a pessoa tem essa disponibilidade. E aqui do consulado, eu falo aqui, gente, para quem está ouvindo e não está vendo, lógico que eu estou fazendo com a cabeça, mas quem está assistindo aqui eventualmente por vídeo, é que é do lado aqui. Uma quadra da sede aqui da rádio. Esse daí só se o sujeito for novo, né? E não tem pressa. Tô com 20 anos, vou entrar com isso agora, vai sair com 30 e pouco, é quando já me formei, já fiz mestrado. Sim, e tem pessoas também que acabam fazendo cadastro para os filhos. Por exemplo, olha, minha vida já está consolidada no Brasil, mas eu quero garantir para os meus filhos isso, né? Essa herança, eu sempre falo, é uma herança em vida que você deixa para os seus filhos. Porque a gente... Nunca sabe o que pode acontecer, né? Exatamente, a gente vive num mundo globalizado, eu acho que hoje, a situação mundial que nós vivemos, o passaporte italiano é um dos passaportes mais bem vistos no mundo. Eu sei disso. Eu que você sabe, né? Que eu viajo à torta direito. Eu sempre gostei de ostentar o passaporte brasileiro, né? Eu nunca fui buscar, quem me conhece, agora que eu estou buscando também a cidadania italiana, mas não é para usar, não. Eu só sempre vou usar o brasileiro. Vou ter por questões até profissionais, né? Mas é bem interessante. Estou com a documentação, então o trabalho de uma pessoa como você ou outra que faz isso, primeira coisa, te ligam, te procuram, você vai perguntar, cadê o documento? O que você tem documento? E aqui ele fala, não tenho nada, eu só sei que eu sou filho, que meu avô era italiano. Então... O avô até fácil, você falou tria-avô, né? E para trás também, vale não? Sim. Mas só que é difícil ter. Na verdade, como a Itália migrou os italianos migraram para cá em 150 anos, a gente está nos trinetos, né? Mas já os tetranetos são uns bebezinhos, ainda está na primeira infância, mas já tive casos de tetranetos, sim. Então não tem um limite. Quando o cliente nos procura, a minha assessoria é ampla, né? Então eu tenho parceria com outros colegas advogados na Itália e pesquisadora, genealogista. Então, assim, meu trabalho é desde o momento quando o cliente fala, não tenho nenhum documento. Eu identifico o que ele tem e em cima disso a gente começa um trabalho de pesquisa, né? Tanto no Brasil como na Itália. Hoje a gente tem muitas ferramentas que nos auxiliam a localizar esses documentos, né? E informações também, né? Porque, por exemplo, às vezes, que nem o meu bisavô, eu tenho todos os registros dele no Museu do Imigrante, porque ele passou pela hospedaria. Tem muitos italianos que passaram pela hospedaria, como ele passou. Então, lá tem o registro de quando ele chegou na hospedaria, ele ficou, né, na hospedaria um tempo. Então, tem todos esses detalhes. Outros italianos não passaram pela hospedaria. Foram para o interior. Os Zainagues da vida, exatamente. Né? Então, aí acabou interior. não tendo tanto essas informações, mas a gente tem outros sites de busca, por exemplo, os Mormons concentram-se, eles fizeram um trabalho muito brilhante, né? Tem que ser reconhecido isso, que eles, até hoje eles fazem, né? Tem o site Family Search, que você faz ali as buscas e alimenta o site, então o próprio descendente pode alimentar. Eu já descobri muitas informações de pessoas, de famílias X que colocaram informações ali e você foi alimentando. Eu descobri lá que tem meu nome nesse, não sei quem colocou, que não fui eu, quero nem saber disso, mas meu nome está lá, nesse dos Mormons. Aí eles fazem esse trabalho só por voluntário para ajudar, né? Sempre fizeram, né? Na verdade, antigamente você fazia pesquisa nos livros lá junto com eles, né? Aí com a internet eles foram aos poucos digitalizando os acervos, né? Cartórios que digitalizaram acervos também compartilharam com os Mormons, porque esses registros eles são públicos, né? Tá. Eu vou já dar a palavra para você para as considerações finais, falar como te encontro, mas eu quero renovar o convite, pessoal. Dia 31 ainda tem algumas vagas para o meu curso de como se tornar palestrante. E não é só palestra para falar em congressos, nada. Palestra que você faz na sua casa, naquele aniversário de família que você está lá bebendo cerveja, né? Aquele cunhado chato fala, vem fazer um discurso aqui, aí dá aquele branco, o chefe numa reunião chama, liga lá pro nosso, ou fale no nosso WhatsApp do Núcleo Zainag, 11 9 16 19 3656.
11 9 16 19 3656. Doutora Patrícia, seus contatos, quem quer te encontrar, tirar alguma dúvida, como faz? Instagram? Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, tá? Que é a DV Patrícia Reale Zainag. E Agora ela já contou, ela é minha esposa, viu? Olha que vê, vocês não perceberam, né? Viu como eu sou bonzinho para entrevistar. Agora, já que ela entregou, é minha chefe. Tem mais onde te encontra? E pelo WhatsApp também, que hoje em dia é o melhor contato, é 966453883. 11. Repita, como diz a outra rádio aí. 11 966453883. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Aqui. Espero ter aí clareado algumas dúvidas sobre o tema. Com certeza, viu? Eu sou suspeito para falar, mas eu te chamei não é pelo fato de ser esposa, que você tem esse conteúdo, é mestrando em Direito Internacional. Muito obrigado aqui à rádio por me permitir fazer um programa de 1 hora. Obrigado ao Edson, que esteve aqui no primeiro bloco, agora a doutora Patrícia, e você que fica aí me escutando e você que está vendo na internet. Fique com Deus e até o próximo Professor Zainag Entrevista. Tchau. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Professor Zainag Entrevista. Professor Zainag